Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês. Estamos iniciando aqui mais um Tadel para sua edificação, para o seu crescimento. Prepara aí seu caderno, prepara aí sua caneta. Nós vamos fazer algumas perguntas para você. Estamos falando da Bíblia e hoje é o último capítulo sobre a Bíblia, ou seja, dando uma explicação sobre ela, tá bom? Depois nós vamos nos aprofundar nesse que é o livro dos livros, o livro que realmente vai abençoar a sua vida e a vida de todo aquele que crê, tá bom? Eu quero aqui começar falando sobre, deixa eu colocar aqui meu óculos aqui, eu quero começar falando sobre essa questão de crer ou não crer, né? Acreditar ou não acreditar na Bíblia. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Existem vários tipos de pensamentos em relação a são pensamentos contrários ao que a palavra de Deus diz, tá bom? Então, eu já vou te dizer uma coisa. Você é livre para escolher o que você quiser, mas eu te dou uma dica. Se aprofunde na palavra de Deus, tá bom? Eu já escutei muitas pessoas falarem assim, eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens, né? É claro, e eu já expliquei isso aqui para você. Foi escrita por homens. Vem uma revelação divina, certo? Essa revelação entra no coração do homem e para que essa revelação se torne verdadeira, o homem ele tem que escrever, ok? Então sim, a Bíblia diz claramente que a Bíblia ela foi escrita por homens, mas inspirados. Foi uma inspiração espiritual. E aí quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia ela tem uma unidade de pensamento, tá bom? Então, quer dizer que de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o mesmo autor. Você vai ver o pensamento do mesmo autor. Quem é esse autor? É Deus, é claro, né? Você vai ver que aliás, não tem uma contradição. A Bíblia, ela não tem contradição, gente. Se você realmente for ler a palavra de Deus, você vai descobrir que ela não tem contradição, tá? Que você não vai encontrar nenhum erro, tá? Que você vai realmente perceber que foi Deus que revelou a sua vontade através desses livros. Esses homens inspirados por Deus escreveram e ela chegou até nós, tá bom? Então tem uma baita de uma explicação aí para você. Quero falar hoje sobre Cristo. Essa palavra Cristo significa ungido, significa enviado, tá? Quando você fala Jesus Cristo, não é, por exemplo, meu nome é Paulo Pedro, né? Paulo Pedro da Silva Filho. Então, Jesus Cristo não é o sobrenome, tá? O nome de Jesus é Jesus. Por que Cristo? Porque ele é o enviado, porque ele é ungido da parte de Deus, tá? Então, falando um pouco sobre Cristo, a Bíblia fala que ele se tornou a palavra viva. Jesus, Cristo, ele é a palavra viva. Como isso acontece, né? A Bíblia diz no Novo Testamento que ele se tornou carne. Ou seja, vou te explicar isso aí rapidinho. Quando você... o que Deus ele quis fazer? Ele disse, eu vou tornar a minha palavra mais clara. Eu vou fazer com que a minha palavra ela não fique apenas nos rolos. Eu vou fazer com que a minha palavra ela se torne viva. Eu vou fazer com que a minha palavra se revele e ela ande no meio de todos. Deu para entender? Então, de quem é que Deus estava falando? Ele estava falando de Jesus. Ele estava falando de Cristo. Ele estava falando do ungido. Jesus, o ungido, enviado da parte de Deus. Jesus, a palavra viva que andou e habitou entre nós. Que não está no estudo, mas estou te dando aqui quando se diz Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, não dá para a gente... Aliás, tem muita gente que nega até hoje isso, de que Jesus realmente veio ao mundo. Mas quando você vai a Israel, você vai ver que o comércio existente lá de turismo,
é em pró, né, de Jesus. Por mais que você vai estudar sobre a terra de Davi, Jerusalém, não é? Você vai ver que muitos pontos turísticos ali está se falando de Jesus. Então não tem como negar que Jesus ele veio ao mundo. É lógico que muitas pessoas vão dizer assim: mas Jesus, eu não acredito que Jesus é o Filho de Deus. Eu não acredito que Jesus ele veio do céu. Tem muita gente que vai negar. Aliás, muita gente por falta de conhecimento vai negar isso. Lá na própria terra de Israel, eles não vão dizer que Jesus ele ressuscitou, tá? Tem o túmulo lá que aparentemente eles dizem que supostamente seria um túmulo onde Jesus morreu, mas não podem afirmar isso. Um monte de gente vai ver esse túmulo lá, porque ele tem as mesmas medidas, conforme a Bíblia diz que ele foi sepultado, mas eles não podem dizer que Jesus é o Filho de Deus. Eles não podem testificar que Jesus ele veio ao mundo. Então, voltando um pouco ao nosso ensino aqui, eu quero falar sobre o Cristo, né, que é a palavra viva. Então, anota isso daí que é a primeira pergunta, tá? Lá quando você fala sobre o Novo Testamento ele fala da aparição, né, de uma nação, tá? Que nação é essa? Que nação é essa que apareceu lá no Velho Testamento? Então, vou te dar a dica, já vou te dar a resposta para você anotar e responder aí quando o seu líder perguntar, tá bom? A nação hebraica, tá bom? E nós estudamos durante todo esse tempo que a nação hebraica ela foi separada para fazer algo, tá? E eu vou mostrar isso daqui a pouco. Quando você entra no Novo Testamento, falando agora de Novo Testamento, você vai ver que o Novo Testamento está relatando alguma coisa. O que é que o Novo Testamento relata? Ele vai relatar a aparição de um homem, ok? Um homem que mudou a vida de muitos, a história de muitos. Porém, esse homem se revela como o Filho do Homem. Tá bom? Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver Jesus ali encarnado. Não sei se essa expressão aí te deixa um pouco meio, né, encarnado. Quer dizer que encarnação existe? Não, eu não estou falando de encarnação. Eu estou falando que Jesus, para ele poder entrar nesta terra, para ele poder habitar nesta terra, ele precisou entrar pelo meio natural. Por exemplo, como foi que eu nasci? Da minha mãe. Como foi que você nasceu? Da sua mãe. Então, a Bíblia diz que Jesus também, ele precisou nascer de uma mulher, ok? Então, você olha lá no Novo Testamento, você vai ver que o Espírito Santo aparece, aliás, o anjo dá um recado a Maria e diz que ela iria conceber, né? Ela iria dar à luz ao Filho de Deus. E esse filho habitaria no nosso meio. Então, vou te dizer que naquela época, José e Maria estavam noivos, eles estavam se preparando para o casamento. Tem até uma história que fala que quando José descobre que Maria estava grávida, ele tenta fugir. Por quê? Havia uma tradição, existe uma tradição de que se a mulher fosse pega em adultério, ela teria que ser morta e ela morreria apedrejada. Então, quando José tenta fugir, porque descobre que Maria estava grávida, o anjo aparece para ele e diz assim: José, não faça isso, porque o que está nela é de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então José não foge. Por que José queria fugir? Ele queria pegar essa culpa. Era como se ele falasse assim: fui eu que engravidei ela. Né? Mesmo sem ele saber da onde é que aquela mulher estava grávida, mas ele queria fugir para que a culpa fosse toda dele. Por isso que o anjo apareceu e disse para ele: não fuja, porque o que está nela é de Deus, tá? Então,
Jesus entra pelo meio natural, Jesus entra pela porta natural nesse mundo. A porta onde todos nós entramos nesse mundo é através do nascimento gerado ali no ventre da mulher, ok? E aí entra esse estudo porque chamamos Jesus do Filho do Homem, porque ele entra pela porta natural, ele entra ele é gerado pelo Espírito Santo, sim. José não teve que se relacionar com Maria, tá bom? Ok? E ele nasce ali de uma mulher. Então ele entra com uma roupa. Isso aqui que nós temos aqui, que é a nossa pele, né? É uma roupa. Ele entra com uma roupa. Então ele é 100% Deus, mas ao mesmo tempo ele é 100% homem, porque ele tem uma roupa. É como se você fosse para a lua, você ia precisar de uma outra roupa para poder respirar ali. Nós também precisamos de uma roupa para poder sobreviver aqui na terra, que é essa carne, ok? Então Jesus ele é chamado ali o Filho do Homem, tá bom? Então, Velho Testamento, anota aí, fala sobre o relato de uma nação, que é a nação hebraica. Novo Testamento fala do relato de um homem que é o Filho do Homem, né? Jesus, o Filho do Homem, tá? Voltando para a nação. A nação, ela foi estabelecida e ela foi alimentada por Deus a fim de trazer esse homem ao mundo. Então, primeiro Deus começa com uma nação, e aí eu não vou explicar isso aqui para você, porque você vai ter que procurar na sua Bíblia, tá bom? Livro de Gênesis, capítulo 12, o verso 1 ao 3, você vai ver ali por onde foi que começou essa nação, tá bom? Livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1 ao 3, você vai ver por onde foi que começou essa nação. Então você vai ver Velho Testamento, como Deus faz tudo direitinho. Ele escolhe alguém, né? E através desta pessoa se torna uma grande nação. Nação na Bíblia significa família. Se torna uma grande família e os passos, né? Vai indo de geração em geração até chegar no tempo em que o Filho do Homem ele viria à Terra. Tá vendo? Por isso que eu falo que a Bíblia ela é show, ela é top, ela é maravilhosa, porque ela tem toda a explicação que nós precisamos, tá bom? Vamos continuar. Por que Deus se fez homem? Por que ele precisou, aí eu estou falando de Jesus, tá bom? Por que ele precisou se fazer, se essa é a palavra, né? Homem? Para que eu e você pudéssemos fazer o seguinte. Porque, veja, quando ele está na roupa, que é essa carne, ele se torna uma pessoa limitada. Ele está limitado a uma roupa, ok? Então, ele começa a mostrar o que é que nós, como seres humanos, precisamos fazer para buscar a Deus, ok? Olha uma dica aí, tá bom? O próprio Jesus, né, Filho do Homem, como homem, ele começa a mostrar o que nós, homens e mulheres, precisamos fazer para buscar a Deus. E aí ele mostra, ele vai jejuar, ele vai buscar a Deus através da oração, né? Ele passa mais tempo fazendo isso do que as outras coisas. Nós aprendemos que Jesus, outro dia eu estava pregando na igreja, que Jesus, ele orava mais ou menos 4, 5 horas por dia para resolver problemas em apenas 4, 5 minutos. Hoje, nós oramos apenas 4, 5 minutos e passamos horas e horas tentando resolver as coisas e não conseguimos, tá? Então, Deus ele se fez homem para que nós saibamos o que pensar quando nós vamos pensar em Deus, tá? Livro de João, no capítulo 1, no verso 14, tá falando ali, ó. Vou ler aqui para você o livro de João, capítulo 1 e o verso 14. Deixa eu pegar aqui para você, João, agora tô sendo bonzinho, tá? João, capítulo aqui 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tá vendo? Toda aquela explicação que eu dei no começo aqui do vídeo está resumido nesse versículo. Jesus,
ou a palavra, né? O verbo quer dizer palavra. A palavra quer dizer a expressão de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, quer dizer, João está dizendo, nós vimos a sua glória. Glória quer dizer presença. E vimos a sua presença. A presença como do unigênito do Pai. Unigênito quer dizer o único filho, né? E ele era cheio de graça e ele era cheio de verdade. Olha que coisa linda. Aí você entra lá em o mesmo livro de João, só que agora capítulo 14. João capítulo 14 e o verso 9 diz assim, ó, João 14, verso 9. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me conheces. Aqui é uma prova de que Jesus esteve conosco. Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Porque Filipe diz, mostra-nos o Pai. Quem olhava para Jesus via a expressão do próprio Deus. Aí eu estou falando do Deus, Criador dos céus e da terra. Gente, pensa que coisa linda e maravilhosa era isso. Olhando para aquele homem, que a Bíblia diz que ele não tinha formosura nenhuma. Oh, meu Pai, e você olhando para ele, você via a glória, você via a presença do próprio Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Tá? Então, há tanto tempo estou convosco que não me conheces, Filipe. Quem me vê, ele diz, vê o Pai. Oh, glória! Né? Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus disse, se você estiver olhando para mim, você vai ver o Pai que tanto você deseja. Vamos continuar aqui. O aparecimento de Jesus, tá? Aqui na Terra é o acontecimento central, tá? De toda essa história aqui da Bíblia, o resumo de que realmente Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, pereça, mas tenha a vida eterna, tá bom? Então não dá para a gente negar isso, por mais que você queira negar. A Bíblia diz isso e existem relatos, provas de que ele veio e ele habitou aqui na terra, tá bom? O Antigo Testamento, ele prepara toda a vinda de Jesus, tá? Então, o Antigo Testamento vai preparar a vinda de Jesus e o Novo Testamento, ele vai descrever o tempo em que Jesus habitou aqui na terra, tá bom? Então, Jesus habitou aqui na terra durante 33 anos e meio. Até os seus 30 anos, ele passa ali com a sua vida com a sua mãe, com o seu pai. Até os 30 anos, ele está ali sendo treinado, né? Você vai ver relatos dele conversando com doutores, aliás, Jesus, a Bíblia mostra o tempo do nascimento. A Bíblia mostra ele fugindo, os pais levando ele para o Egito, porque Herodes queria matar as crianças de 2 anos abaixo, e Jesus fazia parte dessa relação. A Bíblia mostra os pais levando ele para o Egito e ficando lá um tempo. E depois a Bíblia vai mostrar Jesus com 12 anos, quando ele está no meio de doutores, conversando com esses doutores. E aí ele desaparece. Jesus vai aparecer apenas com 30 anos. Porque para o judeu, 30 anos é a idade de um adulto. O que para nós é 18 anos, lá é uma idade de um adulto. Ele já está maduro. Então Jesus aparece ali no Rio Jordão, quando João Batista está batizando, e quando ele é batizado por João Batista, inicia-se o ministério de Jesus de 3 anos e meio, onde ele fica ali pela Galileia pregando o evangelho, fazendo discípulos, curando os enfermos, expulsando os demônios, até que chega o tempo em que ele vai cumprir realmente todo o seu chamado, ok? Então, como homem, Jesus ele viveu a vida mais perfeita que alguém já viveu. Que aqui tem uma resposta para nós, né? Eu não vou conseguir, eu não consigo. Jesus mostrou que como homem, né, dentro de uma pele, sendo limitado,
ele mostrou que se você se inclinar, se eu me inclinar, se nós buscarmos a Deus de coração, nós poderemos ter realmente uma vida segundo a vontade de Deus, tá? Não segundo aquilo que os homens colocam, mas segundo a vontade de Deus, porque nós vivemos para agradar a Deus, tá bom? Jesus, ele foi bondoso, ele foi terno, ele foi amável, ele foi paciente, ele foi compassivo. Jesus, ele amava as pessoas. Jesus, ele realizou milagres maravilhosos. Ele alimentou famintos. Ele fez vários milagres sobre multiplicação de alimento, ok? Quando as multidões estavam aí cansadas, elas estavam ali sofrendo, elas estavam angustiadas, Jesus falou uma coisa muito forte. Aí eu quero que você pegue a sua Bíblia e você vai procurar o que está escrito. Está lá em Mateus, capítulo 11, o verso 28 ao 30. Líder, queria te dar uma dica. Deixa essa pessoa abrir a Bíblia e ir lá procurar. Mesmo que ela não tenha aí assistido o vídeo, pede para ela pegar a Bíblia e pede para ela abrir no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30. É lindo o que está escrito ali. Então, quando as pessoas estavam cansadas, angustiadas, depressivas, estavam sofrendo, ele disse uma coisa muito linda ali que tem que servir para mim e para você, tá bom? Bom, o centro do ministério de Jesus foi exatamente a sua morte. Muita gente tem ai, tadinho, porque ele morreu. Tadinho nada. Graças a Deus que ele morreu, porque ele veio ao mundo para um propósito, para morrer por mim, para morrer por você, para levar as minhas dores, as tuas dores, os meus pecados, os teus pecados. Então, graças a Deus que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para tirar os meus pecados. Ele veio para tirar o pecado do mundo e ele veio para se tornar o referencial, o único Salvador dos homens. Não existe nenhum outro, em nenhum outro nome há. Glória a Deus, a Bíblia diz isso. Não existe nenhum outro nome há, né, que possa nos salvar. O único que pode me salvar, eu estou dizendo salvação, para você viver eternamente ao lado de Deus. Esse é Jesus Cristo, tá bom? Então ele morre para cumprir o seu ministério, levou minhas dores, minhas enfermidades, minhas maldições, o castigo que estava sobre nós, ele levou sobre si, né? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Está lá no livro de Isaías 53, gosto muito desse livro, tá bom? E aí o auge foi que ele não só levou, ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e a nossa fé está fundamentada em que Jesus ressuscitou. Aí alguém pode dizer, eu não acredito que Jesus ressuscitou. Você tem que me mostrar que ele ressuscitou. É só você abrir o teu coração e receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque ele que está vivo virá habitar dentro do seu coração. Você vê como é? Não tem como a pessoa conhecer Jesus se ela não se arrepender dos seus pecados, se ela não se converter dos seus maus caminhos, se ela não confessar com seus lábios que Jesus é Senhor e Salvador absoluto da sua vida. Como Jesus, ele conhece o nosso coração, ele sonda o nosso coração, prova os nossos pensamentos. Quando essa pessoa estiver falando a verdade, ele vai e entra dentro do coração desta pessoa e muda completamente a vida dele e a vida dela. Então, Jesus, ele está vivo hoje. Ele não é simplesmente um personagem histórico, né? Mas ele é uma pessoa viva, porque Jesus ressuscitou com o corpo que ele tinha. Ele não foi uma fumacinha. Por isso que um dos símbolos ali é o túmulo vazio. Está escrito na porta, ele não está aqui, lá o túmulo que supostamente seria o túmulo de Jesus. Ele não está aqui, ele ressuscitou. E o auge dessa ressurreição é que ele levou para os céus o corpo que ele tinha aqui na terra. Então eu posso te dizer uma coisa tremenda? É lógico que não, é um corpo agora glorificado. Então Jesus agora está à destra de Deus com o corpo que ele tinha aqui na terra, um corpo glorificado. Esse homem entra na presença de Deus. Isso quer dizer, meu irmão, que ele é o caminho
para mim e para você. Se você focar nele, se você o buscar, você vai entrar no mesmo caminho, você vai chegar até Deus. Isso é maravilhoso, ok? E o que é que ele promete a todos aqueles que o buscam? Ele promete a vida eterna a todos aqueles que vão até ele, tá bom? Então a Bíblia toda, ela vai girar em torno da história de Jesus Cristo, tá? E também da sua promessa de vida eterna aos homens. E ela foi escrita somente para que eu e você possamos crer, possamos entender, possamos conhecer, possamos amar e possamos seguir a Cristo. Eu deixo esse estudo aí para que você se delicie em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço a todos vocês. Até próximo Tadel. Tchau, tchau.